Oi, Rosa. Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem? Eu acho que tá todo mundo ouvindo bem. Rosa, se apresenta pra gente. Depois eu me apresento novamente para as pessoas, mas, por favor, nos dê a honra de você se apresentar. Bom, sou arquiteta, design de interiores e também trabalho com Feng Shui, faço consultorias e aplico o Feng Shui nos meus projetos. E conheci a Nath e agora é um prazer estar fazendo essa live com ela. Prazer é meu. E a gente vai falar um pouco dessa interação da casa, né, com o morador, como que funciona essas energias do morador com a casa, como que Sim, isso influencia na nossa vida, né, no dia a dia. sim. Bom, eu sou a Natália, eu sou arquiteta também, terapeuta e consultora de Feng Shui. E sou uma. A Rosa sabe disso. Eu sempre bato na tecla de que a gente deve não invadir a privacidade ou a intimidade do cliente, né? Mas a gente precisa entender o que está acontecendo com o cliente, porque a casa é a segunda pele, né? A casa, ela só responde aquilo que a gente emana, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, minha casa está com problema de vazamento, minha casa está com problema de infiltração. E isso tudo, quando você vai fazer o estudo do cliente sem invadir ele, porque uma coisa é você invadir o sentimento, a privacidade, a intimidade do outro. Outra coisa é você fazer um trabalho de anamnese com o outro, que a gente chama, né, dentro do Feng Shui. A gente tem o nosso. A gente inicia o nosso estudo da consultoria através dessa anamnese. Ou seja, tem consultores que fazem por questionários, tem consultores que fazem pela roda da vida, e ali você vai pontuando, deixa o cliente pontuar o que está de 1 a 10, né? No trabalho, na vida financeira, na vida a dois, ou então na vida sentimental dele. Então, assim, é muito importante que a gente releve isso, porque o Feng Shui é uma prática, mas ela requer entendimento de quem está dentro daquele imóvel, seja comercial, né? Seja você dono de um comércio, ou seja a sua própria casa, né? Sim, porque não são coisas separadas, né? É junto. Exatamente. É, uma coisa é a extensão da outra. Não dá para separar, fazer a casa e esquecer os moradores. Exatamente. Precisa mesmo desse questionário. Eu faço por questionário, eu até chamo de briefing. Briefing do, do Bagua e do Feng Shui. Sim. É para a gente entender, né? Porque o Feng Shui tem um baguá, né? A gente trabalha com baguá. E tem lá 9 áreas da nossa vida: relacionamentos, criatividade de filho, saúde. Então a gente precisa entender tudo isso, né? Principalmente essa parte da saúde. Eu atendo muito com pessoas com problemas na parte de saúde e geralmente prosperidade, ou seja, problema com a parte do dinheiro, né? Mas as pessoas não se ligam que o oposto do baguá está interligado. Ou seja, se eu tô com problema no relacionamento, eu no oposto, eu tô com problema também no meu autoconhecimento, né? Sim, exatamente. Como é que eu posso ter um É. relacionamento saudável com o outro se eu não conheço o meu limite, se eu não conheço a mim mesmo, né? Sim, o Feng Shui ele vem também para a gente se enxergar por dentro, para fazer um autoconhecimento também, além Exatamente. da casa. Eu falo que nem todo consultor de Feng Shui tem que saber filosofia, mas o Feng Shui ele é uma filosofia oriental, mas ele tem uma questão de filosofia total. Eu falo muito sobre a questão, por exemplo, de Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Você só se conhece, apesar dessa frase ter passado por vários autores, né, durante a idade, né, a história grega, o Sócrates falava: se você não conhece a si mesmo, você não consegue conhecer o universo.
né? Você não consegue conhecer as coisas do universo. Então, é um trabalho. A gente não faz de forma alguma um trabalho de terapeuta, né? O terapeuta, Não. ele tem a prioridade. A gente não a gente não é psicólogo, terapeuta que eu digo psicólogo. O psicólogo, ele tem essa capacidade toda de trabalhar, e a gente trabalha terapias por um bom tempo, né? Por um prazo de tempo, assim, quando a gente faz terapia por um bom tempo da vida. Mas a gente, querendo ou não, a gente, de certa forma, também trabalha como uma terapia com o cliente, né? Sim, porque a gente precisa entender, né, o que está acontecendo ali nas áreas da vida, o que relacionamentos vem bastante para mim também. Então, tem todo esse processo antes de qualquer coisa. A gente fala também muito outra palavra, além da anamnese, a gente está pontuando algumas palavras-chave, né? A anamnese, ela vem no período na etapa de início de consultoria, a gente tem a metafísica da casa, que quem realmente conhece de Feng Shui tem que saber o que é a metafísica da casa. Né? E o que é a metafísica da casa? A metafísica é aquilo que vai além do que é palpável, né? Então, assim, como é que a minha energia está ligada diretamente com o lugar que eu vivo, né? Como é que quando a gente fala da metafísica da casa, por que uma infiltração está acontecendo? E geralmente, quando uma infiltração está acontecendo algum problema muito sentimental, de muita dor para o cliente. Né? E a gente vai trabalhando isso. Novamente, sem ser invasivo, né? Sem achar que está na intimidade total com o cliente. Não, a gente está se conhecendo. Mas é necessário que exista eu digo, uma amizade, porque a gente acaba criando um vínculo muito tênue com o cliente, assim, muito, né, sensível, que ele acaba virando amigo e a gente acaba também virando amigo, né? Sim, acaba fazendo uma amizade mesmo. E aí, a gente falando da metafísica da casa, o que seria a metafísica? Então, seria aquilo que vai além do físico, mas a casa, ela apresenta no físico primeiro os problemas para a gente entender o que vai além daquele físico, né? Esse exemplo da infiltração, por exemplo, que eu tô falando. Exemplo de problemas elétricos. Geralmente as pessoas estão muito com o nervo à flor da pele. Nervosas. Isso afeta muito as pessoas e acaba gerando problemas na parte elétrica da casa, né? Então, assim, a metafísica da casa é a gente dizer que a casa, ela são partes nossas. Por exemplo, o teto é a nossa cabeça, né? É a nossa proteção. Exatamente. O chão são os nossos pés. Então, se eu tenho um chão todo que está estufando, que está com problemas, então eu estou tendo algum problema de vislumbrar um futuro, de vislumbrar um caminho a se seguir, né? Eu digo o cliente. O cliente geralmente tem essa dificuldade, está tendo alguma dificuldade de ver caminhos, né? E a gente trabalha essa parte da metafísica, que é formidável, que é uma ciência que precisa de muito estudo, mas é muito interessante, né? É lógico que a metafísica da casa também tem muito a ver com as partes geobiológicas, ou geomâncias, que são as linhas da Terra, que são, né? A gente analisa tudo isso numa consultoria de Feng Shui, mas hoje o nosso tema é por que os nossos sentimentos intervêm na casa. Então, é preciso entender essa metafísica, ou seja, não adianta ficar mudando de casa. Se você leva o problema, você é igual, eu tenho um problema, vou mudar de cidade. Eu falo isso por conta própria, né? A gente vai aprendendo na vida que não adianta a gente querer fugir, né? Não, O problema segue a gente, né? sim, e a casa da gente demonstra, ela dá sinais, né? Ela Tá? fala com a gente. Então, essa coisa da infiltração, problemas elétricos, o piso estragado, o telhado, essas coisas, é a casa mostrando alguma coisa pra gente. É muito importante observar esses sinais mesmo. É. E Eu olhar falo pra muito, gente. eu falo muito das portas, que são a nossa boca, né? A forma como a gente
como a gente se comunica. E geralmente quando você tem uma porta emperrando, quando você tem uma porta, né, a maçaneta não tá legal, tá caindo, ou que a porta tá estufada. Isso são problemas que o cliente tem na comunicação, ou de se comunicar com o mundo, né, de E as exalar janelas isso, né? também, né? É. Além das portas, vem as janelas, que é o olhar para fora, o olhar para o mundo. Exato, exatamente. A janela é a forma de olhar que a gente tem para o futuro, né? Então, por isso que a Isso. gente fala muito, né? Não coloque obstáculos na sua janela, porque isso influencia automaticamente no seu psique, assim, né? Você acaba. É como se você não conseguisse ver tudo com clareza, né? Janelas sujas. Eu sempre, quando coloco um post, eu gosto muito de trazer essa coisa do sentimento. Porque eu acho que o Feng Shui é totalmente sentimento, né? Não adianta Totalmente. você contratar uma consultoria e a gente, pelo menos, eu passo ali um mês fazendo a consultoria da pessoa, né? A gente tenta desmembrar tudo para tentar auxiliar em todas as áreas, né? Porque, eu preciso mais de uma área que outra, mas a gente precisa ter o yin yang, né? A gente trabalha com yin yang. A gente Ou seja, precisa desse equilíbrio. exato. A gente precisa do equilíbrio do yin yang. Então a gente precisa trabalhar tudo. Eu, pelo menos, vou trabalhar tudo, lógico que umas partes mais ativas que a outra, mas, Sim. né, se você não tem saúde, você não tem um bom relacionamento, você não tem um bom autoconhecimento, você não tem, né, uma boa fertilidade, você não tem, e assim vai, né? Então eu acho tão engraçado porque às vezes a gente entrega um caderno para o cliente de 100 páginas e o cliente fica desesperado. Sim. E ele fala, mas eu tenho tudo isso de problema. Não, não é só problema, né? A gente trabalha, pelo menos eu trabalho os chakras, então eu trabalho com a parte dos pêndulos, enfim, eu trabalho com a parte, essa coisa dos chakras, porque também é muito importante a gente falar. Porque tá ligado também com a parte da casa, né? A gente tem, por exemplo, o chão, ele está ligado com o nosso chakra básico, né? As portas estão ligadas com o nosso chakra laríngeo. Então, assim, quando eu falo, eu sou terapeuta, eu acabo trabalhando com reiki, eu trabalho com pêndulo, eu trabalho para não visualizar, invadir o outro, porque isso a gente não consegue. Mas o pêndulo responde perguntas básicas para a gente, né? Nos auxiliam. Então, vou dar um exemplo. Eu tive uma cliente que tinha em cima do quarto dela quase 2 toneladas de água. Ela morava na cobertura e em cima tinha a cisterna, a caixa d'água. E ela tinha sérios problemas nos relacionamentos. Sempre entrava no relacionamento, né? E o excesso de água traz pra gente Emoção, a emoção, exatamente. sentimento. Exatamente. O excesso de água está muito ligado com a nossa emoção. Então, assim, quando você chora, né? Você chorou, é água. Você tem a água como uma coisa assim, se ela for demais, ela é muito etérica, ela não é uma energia tão boa, né? Ela tem que estar com equilíbrio, o yin yang, sempre E trabalhando isso com... tudo, né? Nada demais vai funcionar. Exatamente. Exatamente. Então, assim, tem muitos casos que ao longo desses anos, como consultora de Feng Shui, eu venho, eu venho analisando, assim, né? Fazendo até nos cursos mesmo, nos cursos que eu dou, eu tento falar para os meus alunos, olha, vocês não vão ser psicólogo, mas vocês precisam ser um pouco, entender um pouco de sentimento, né? Não adianta ser Precisa, tímido. senão a consultoria não vai ter sentido também, né? A gente Exatamente. fazer. Exatamente. Porque você precisa. Eu não sei, assim, com você, até legal a gente falar um pouco da rotina de como consultora. Às vezes, uma consultoria minha online, por exemplo, que agora na pandemia eu tenho
seguido à risca a questão do lockdown, enfim. Então, tudo é online. E às vezes eu tenho 2, 3 horas com o cliente. E não adianta falar assim, o cliente vai ficar ali 2 meses comigo. Não, é uma coisa que a gente vai levar por longos tempos, porque a vida da gente é cíclica, né? Os problemas são cíclicos, as felicidades são cíclicas, né? Então, hoje, a Natália, por exemplo, eu tenho um problema de infiltração, eu tenho um problema da parte emotiva que não está equilibrada, eu equilibro. Amanhã isso gera algum problema, isso não, mas eu tenho um problema ali no guarda da saúde. E aí o guarda-saúde, como ele é o guarda do meio, né, a área do meio, ele irradia para todas as outras áreas problemas, né? Então é importante que a gente saber o consultor de Feng Shui levar a sério o Feng Shui, né? Não pode ser uma modinha, não pode ser um curso rápido, não pode ser eu dou o curso e esqueço dos meus alunos e agora se vira. Não, não é assim, né? Você precisa estar sempre auxiliando, né? E também não se colocando no lugar de guru, porque eu não me sinto guru, eu estou sempre aprendendo também. Eu estou sempre tentando aprender, principalmente essa questão mais psíquica. Então, eu leio muito sobre essa questão psíquica e a casa, né? No Feng Shui tem uma escritora muito legal, que é a Denise Lin, e ela fala muito sobre isso. A Nancy Sampietro também fala muito sobre isso, sobre a questão do sentimento intervindo no nosso meio, né? Intervindo na nossa prosperidade, nos nossos relacionamentos. Ou seja, nós somos energias. Os sentimentos são energias. Tudo é energia. Tudo é energia. A gente trabalha com o Ti. O Ti, o que é o Ti? É energia, né? É energia vital. Então, se eu tô com problemas emocionais, se eu tô com problemas sentimentais, o meu Ti não tá de forma assertiva, de forma positiva. Ele precisa se trabalhar de alguma maneira, né? Sim, é isso mesmo. Eu trazer o equilíbrio das 9 áreas Pois para a é, pessoa, para o morador e para casa também. exatamente. E é o que a gente falou, não adianta. A metafísica eu vou mudar de casa. Você muda, você leva problema junto para outra casa. Porque tá em você, né? Você Porque precisa sai... se olhar para dentro primeiro, Exatamente. depois pensar na casa. Exatamente. Eu sempre acho que não adianta mexer na casa. Primeiro mexemos em nós para a casa sentir essa mudança, né? Sim, Você precisa mexer com você para mexer com a casa. Se você não mexe com você, você ainda assim mexe com a casa, né? Eu não quero consertar, eu não quero me sentir melhor, eu não quero ajustar esses desequilíbrios. A minha casa está sentindo. Não, eu vou ajustar esses desequilíbrios, eu vou fazer, vou tentar trabalhar o meu ti pessoal. A casa está sentindo também, né? Então, você é o percursor da história toda, né? Você é o protagonista da história toda, né? sim. Tudo começa com a gente, para É, depois vai para casa. a gente fala muito, né? Por exemplo, quem tem muita. Não chorar em cima da cama, por quê? Porque a cama absorve tudo aquilo, né? Não ficar brigando no quarto, porque o quarto é uma energia yin, ou seja, uma energia calma, uma energia tranquila. E quando a gente briga, a gente está criando uma energia yang, de ativa e grosseira. Não que ela não seja necessária, ela não a briga, mas a energia yang, mas em equilíbrio com a energia yin, né? Isso E dá a uma casa outra absorve live. tudo. A casa absorve, a gente faz. A casa absorve as coisas boas, né? E as coisas ruins também ela vai absorvendo. É, E acaba criando os miasmas, enfim, a gente acaba entrando em outra live. exatamente. Se a gente for falar de miasmas, aí vai dar uma live assim Vai. absurda, né? Que a gente tem que trabalhar os miasmas com o cliente. E às Sim, vezes a gente trabalha, eu sempre tento deixar muito claro para o cliente o que eu estou trabalhando.
E às vezes o cliente fala assim, ah, mas eu não acho que eu tenho esse problema. Eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar ativar uma área e você ver se tem uma certa mudança. Ah, não tem. Então vamos tentar mudar o jeito que você faz assim, ou que você pensa assado. Não mudar seu jeito de pensar, mas vamos tentar ver por um outro ângulo. E aí a pessoa vai persistindo naquela coisa, né? É como o exercício do espelho, né? Eu não tenho a autoestima, eu vou no espelho todo dia, me olho e falo, eu gosto de mim, eu me amo. Ai, o primeiro dia foi péssimo. O segundo dia eu gosto de mim, eu me amo. Foi péssimo também, né? Mas você vai criando hábitos, né? Você vai criando hábitos saudáveis para você e para sua casa, né? Sim. E a Lili tá perguntando aqui do chuveiro, chorar no chuveiro. Aí a gente vai entrar em outra live para falar sobre banheiros e aquela coisa de hospital da casa, enfim. É, o hospital da casa. Eu tento não trabalhar assim também o banheiro como uma coisa ruim da Como casa. vilão, né? Eu Ele não também é o tento vilão da tirar casa. isso. Ele Eu também não, não ele acho. não é o vilão da casa. Mas a gente precisa ter certos cuidados, né? Manter os drenos de energia, que é, por exemplo, o vaso sanitário e os ralos fechados, porque isso drena a nossa energia, né? Isso, eu estou trabalhando a minha energia, estou tentando melhorar a minha energia, então eu vou tentar arrumar artifícios dentro da minha casa que vão me ajudar também, né? Então, eu não deixo a porta do banheiro aberta, eu não deixo a tampa do vaso aberta. Então, assim, chorar no chuveiro eu ainda acho melhor do que chorar na cama, Sim, também acho. né? Porque a cama, ela tem uma coisa que se absorve depois para limpar é complicado, né? Alguém tem mais dúvidas sobre o assunto? Esse assunto é tão vasto, assim, essa consciência da casa é tão vasta, né? Eu falo que é preciso ter uma consciência da casa, ou seja, você falar, eu crio, eu defino, eu observo, né? Você, protagonista, faz isso na sua casa. Se está acontecendo um problema elétrico na minha casa, peraí, deixa eu parar para pensar. O que eu estou criando? O que eu estou Sim. co-criando, né? Problemas repetitivos também. Aquela coisa que a pessoa já arruma e acontece de novo, sempre de novo. E é bom arrumar, claro, mas também é bom se olhar por dentro para ver o que está Exato, acontecendo. exatamente. Porque senão é tipo pintar uma parede, mas não colocar uma argamassa, não colocar, né, uma coisa sólida e a pintura vai craquelar, a pintura vai cair. Então, assim, é você olhar para você, né, para É, você tentar visualizar. E eu acho que o grande problema disso é porque as pessoas elas têm medo delas mesmas. Né? Essa pandemia, então, que globalmente tivemos que ficar conosco, cada um consigo, né? As pessoas surtaram, né? é, Porque não tinha como fala, esse hábito de ficar só com você. Eu conheço pessoas que têm uma vida social agitada intensa simplesmente para não ter o fato de ficar com ela, de observar ela, entendeu? Ou a pessoa trabalha demais. A gente vê isso muito também em consultoria de Feng Shui, né? A pessoa é. trabalha e diz que é um workaholic, que adora trabalhar, mas no fundo ela não quer parar e olhar para ela mesma. Né? E isso desgasta os relacionamentos com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, ou com os pais, né? Então, é muito importante que as pessoas tomem consciência. É exatamente essa questão. Eu sou a consciência da minha casa, né? Então, eu preciso saber o que eu estou emitindo, o que eu estou cocriando. Essa palavra cocriando tá vindo aí de uns anos para cá muito forte. Então, o que eu estou cocriando? Né? A física quântica estourou de uns anos para cá, assim, na popularidade, todo mundo quer estudar a física quântica, e é super interessante mesmo. Mas o que você está cocriando? Qual é a sua realidade de cocriação? Né? Então não adianta contratar um consultor se você não estiver Preparado, se você não tiver como é que eu vou dizer? Se você não tiver afim, digamos assim, de se olhar, né? é. De ver o que você está cocriando. É difícil a gente se olhar. É difícil.
Ó, a Lili tá perguntando aqui. Estou indo para uma casa nova em outra cidade. Quais dicas vocês têm? Só não posso pintar parede. É o que a gente está falando, né? É o que a gente está falando desde o começo da live. A gente até falou sobre isso um pouquinho, né, no começo da live. É, Sobre isso, de mudar de casa, mas sem antes se olhar, né, para dentro. exatamente. Depende. Você está mudando de casa porque estou mudando de casa que eu vou mudar de emprego. É, Estou mudando de casa porque estou com problemas na cidade que eu vivo, não quero mais viver aqui, passei por alguns traumas e quero mudar de cidade. Então aí você tem que parar, analisar. Não que você não tenha que mudar, mas você vai mudar, então muda também você mesma, né? exatamente. Primeiro. É, exatamente. Ah, eu vou para uma cidade a trabalho, porque eu tive. As pessoas agora estão, né, precisando. A gente está numa crise enorme, então tem pessoas que estão indo para cidades menores, outras para cidades maiores, enfim. É, então as pessoas estão mudando de cidade. Ou muita gente está É, voltando para casa de pai, mãe, enfim. Então, o que você pode fazer? A casa é alugada. Faça o seu melhor sem usar da estrutura da casa para não ter problemas depois na hora de entregar. Por exemplo, você pode ter quadros apoiados em prateleira, né? Porque como designer também, vamos falar como designer um pouco como arquitetas, também isso está super em voga. Você pode ter plantas. Planta você pode pegar e levar junto com você, né? Ela não causa nenhum problema físico à casa. plantas é maravilhoso. É. Você pode colocar uma colcha de cor X na sua cama, dependendo da intenção que você quer. Você pode manter principalmente tudo em ordem. A ordem no Feng Shui é uma coisa maravilhosa. Ela traz uma paz de espírito, ela traz, né? E geralmente, quando a casa está em desordem, a pessoa também está em desordem. É Exatamente. outro, é outro ponto, né? A casa É outra está live. é, você entra na casa, tá aquela bagunça, você não sabe onde é o quê. A pessoa também na cabeça dela tá toda Tá uma bagunçada. bagunça. É. Exatamente. Então, é Lili, né, que perguntou? A Lili. Então, Lili, pensa nisso. Se for mudar para por conta de algum trauma, algum problema, enfim, é preciso. Você pode até mudar, mas reveja você como protagonista. Lembre-se disso. Eu cocrio a minha casa, né? Eu sou a cocriação da minha casa. Eu penso, eu observo e eu crio, né? A energia é isso, a energia dissipa, né? A física mostra isso pra gente. A energia é uma coisa que dissipa. Então, onde eu boto energia, acontece, né? Exatamente, é isso mesmo. Tem mais pergunta? Deixa eu ver. Não, não entrou. Deixa eu ver. Eu nem sei quanto tempo a gente tá, porque quanto tempo a gente já tem de live? Acho que já tem uma meia hora que a gente tá. Que a gente tá papiando, né? Alguém tem mais Tem mais alguma pergunta? pergunta? Ah, E a mas é gente isso. E a gente vai ter uma aula de chakra, né, com você daqui a pouco. Na verdade, é aí que eu tava falando, né? Eu acabo trabalhando chakras porque os chakras são pontos energéticos do nosso corpo, né? Então, quando eu trabalho o meu chakra básico, meu chakra sexual, meu chakra coronário, meu chakra frontal, laríngeo, cardíaco, eu estou trabalhando energias dentro de mim. Eu estou equilibrando energias dentro de mim. Por isso é muito importante, por exemplo, igual eu falei, as portas, chakra laríngeo, aquilo que eu falo, aquilo que sai da minha boca, será que eu consigo me comunicar da maneira correta, né? Os chakras, o teto, que é a cabeça, é o chakra coronário, que é esse chakra que se localiza bem no topo da nossa cabeça. O chakra, o chão, que são os nossos pés, simbolizam os nossos pés, é o chakra básico. Então é muito importante, sim, a gente. Nem todo consultor tem o entendimento do chakra, mas é ideal que ele tivesse, né? Que pelo menos ele tivesse o básico Sim. dos chakras. Deixa eu ver aqui, ó. Como cama grudada na parede é ruim? É. Grudada, você diz de lado, Aline? Se for de lado, porque
os lados são oportunidades que a gente vê de saída. Eu posso sair pelos dois lados. Quando eu tenho só um lado da cama, eu fico presa eu fico restrita como diz, a mudanças, a saídas na minha vida, caminhos a percorrer. Então, não é legal. É bom você ter os dois lados. Os dois lados livres. Exatamente. E ter aterramento nos dois lados. O que é o aterramento? As mesinhas laterais, as mesinhas de cabeceira, né? E ter a cabeceira também, que é extremamente importante. Eu falo muito da cabeceira. Vira e mexe, eu tô falando de cabeceira. É muito importante a gente ter uma cabeceira que seja uma cabeceira real, não painel, né? Sim. Grudada na cama, sólida, de madeira ou estofado. A Aline tá perguntando também quais posições da cama são indicadas no quarto. A posição de comando. O que é a posição de comando? Aquela que eu tô deitada e eu vejo a porta do cômodo. Eu vejo quem entra e quem sai. Eu tenho controle. É como se você tivesse controle na sua vida, da sua vida. Então é importante que a sua cama esteja posicionada. Geralmente ela tá na diagonal da porta. Eu coloquei isso há uns 2, 3 posts atrás, Aline. Tem até uma fotinha bacana lá que dá para você entender melhor. Você tem a diagonal com a porta, entre a cama e a porta. Ou seja, você visualiza quem entra, quem sai. É uma visualização que você tem de controle da sua vida. Qual o melhor lugar para deixar os vasos? Quem perguntou? Deixa eu ver. Oi, Fabiano. Olha, eu tenho vários posts falando sobre plantas. Eu não sei se a Rosa tem alguma coisa de planta, mas plantas são bem-vindas sempre. Umas mais adequadas para certas áreas da casa. Isso no meu feed você pode achar. Inclusive, há umas 2 semanas atrás, eu fiz uma semana inteira só falando de planta. Lá no meu feed também tem alguns posts só sobre plantas também no Feng Shui, que é a coisa mais maravilhosa, né, que existe. Eu adoro plantas, sempre estou indicando, coloca planta, coloca planta. Elas trazem, né, essa energia positiva e elas ajudam a transmutar também, né, esse Exato. negativo para o positivo. As plantas vivas, claro. Exato. Algumas pessoas até defendem as plantas artificiais, mas eu particularmente acho que a planta viva é aquela que tem o Qi Que ela tem a vida, né? Ela tá viva, ela tem vida, né? Então é sempre bom ter. Aí vem a famosa situação do cactus. Ter ou não ter cactus em casa. Exatamente. A gente já tá numa live que a gente tá indo, né? Os Vem cactus, vem samambaias daqui a pouco, né? Samambaias eu falei, o cactus eu acho que eu ainda não falei, mas cactus eu gosto muito na varanda, né? Eu acho que são adequados para áreas externas. A área externa eu também indico. As samambaias eu também tenho um post no meu Instagram sobre as samambaias, também eu fiz. Porque bastante gente pergunta, né? A samambaia, como ela é uma planta que descende, ou seja, ela cai, ela está muito ligada com o elemento de água, então você tem que ter muito cuidado onde você coloca ela para não encharcar de água, e a água que a gente falou, né? Voltando no ponto da live, que é os sentimentos, a água é borbulhas de sentimentos, né? Nossa, então a gente precisa ter um equilíbrio da água na nossa vida. Ela é importantíssima, mas é preciso equilibrar a água na nossa vida, né? Eu acho muito legal, é uma live que também dá pano para manga. Dá. Mas o que eu gostaria de enfatizar se você fizer uma consultoria, fica atento para isso. Quando você faz uma consultoria, a gente, como consultor, a gente pergunta, assim, sobre os seus sentimentos no sentido menos invasivo possível. Mas é necessário, né? Então, não se assuste achando que a pessoa tá entrando na sua vida e que vai, enfim, devorar a sua vida. Não, ela não vai fazer isso. É necessário que a gente faça a anamnese do cliente, né? É necessário que a gente tenha esse conhecimento. Porque é lógico que o cliente vai passar o que ele quer trabalhar, mas às vezes ele não ligou que para trabalhar a área da prosperidade, que para trabalhar a área da prosperidade ele precisa talvez trabalhar a área dos amigos,
né? É. A área da espiritualidade, enfim. É necessário se atentar a isso, né? Então, bom. E às vezes a pessoa também não liga essa questão de trabalhar você e depois a casa, que uma coisa é a extensão da outra. Exatamente. Isso também é muito importante. Exatamente. Então, o consultor que não faz anamnese, duvide dele, né? Porque é necessário fazer uma anamnese, é necessário a gente entender o que está acontecendo na vida da pessoa. E a gente, como consultor, com as práticas de consultoria, a gente vai interligando também uma coisa com a outra e trabalhando para melhorar toda essa questão de sentimentos que são mais etéreos, que são mais digamos assim, menos positivos do que irradiam na nossa casa, né? O Fabiano falou, meu cacto está na janela. Também pode deixar na janela, Fabiano. Não tem Pode. problema, não. Não tem problema, não. Eu ainda vou falar um dia desses de cactos lá no... Eu falei a Cris, que é uma seguidora e também uma colega de curso, que foi uma colega de curso, me perguntou sobre trepadeiras, as eras, trepadeiras, eu também falei, Ah, né? sim, E você é um colocou. bafafá no Feng Shui, né? É, Mas vale a pena, tá tudo lá no feed direitinho. E, e é isso, gente. Eu agradeço, já que a gente respondeu as perguntas que tinham. Eu agradeço a presença de todo mundo. Desejo uma ótima Páscoa amanhã para todo mundo, que a gente possa refletir bastante o momento que a gente está vivendo, né? Que é de fato de bastante reflexão, mas que seja um domingo de muita paz para todo mundo. E foi a minha segunda live, calma, eu não tô. Me perdoem se falei demais ou se. Enfim, me perdoem, mas eu vou me acostumar com as lives. vamos Rosa, marcar mais lives, porque eu adorei o convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você. eu que agradeço. Eu que agradeço por você contribuir com o conhecimento. Muito obrigada. Um beijo em todo mundo, uma ótima noite. Dri, um beijo para você. A Adri é sempre uma querida, Adriana. Obrigada pela presença, Adri. Você é fantástica. A Adri é uma amiga, foi minha aluna também, né, Adri, na turma de módulo 1. E é maravilhosa, maravilhosa. É um encontro de alma. E, então eu deixo um beijo para todo mundo. Eu vou deixar a live salva, quem quiser rever. E a gente se encontra numa próxima. Rosa, gratidão. Gratidão, eu adorei a live, adorei conversar com você. Vamos marcar mais lives e vamos destrinchar esse mundo do Feng Shui. Vamos além do baguá, né? Porque é Vamos! além do baguá o Feng Shui, né? Não é É só muito, muito além do aprender a bagulho. aplicar o baguá e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. É preciso entender mais, né? Sim, bem mais. E outra, a gente nunca vai saber tudo, né? A gente está sempre aprendendo. A gente está sempre Sempre. lendo, a gente está sempre procurando, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre é, é, ouvindo também o que outras pessoas dizem. Tem profissionais maravilhosos que estão na internet contribuindo com conhecimento e é muito legal isso. É sim, é sempre bom estar aprendendo mais, porque a gente nunca vai parar de aprender mesmo, de estudar Nunca. sobre Feng Shui. É verdade. Um beijo a todos. Rosa, muito obrigada novamente. Uma ótima Páscoa para todo mundo. Para vocês também, uma ótima Páscoa, um beijão. Tchau. Tchau.